Isso daí já é o primeiro passo dentro daquilo que o Daniel falou muito bem, da gente conseguir, de repente, ajudar os taxonomistas, tudo isso, a identificar nomes, ou identificar problemas. Onde está um problema? A gente pode ajudar a apontar isso. Bom, os cromossomos são o próprio material genético, portanto, qualquer alteração nele deve ter um valor evolutivo. E a gente sabe que diferenças cromossômicas têm um papel importante nesse isolamento entre indivíduos, no isolamento reprodutivo entre eles. É uma barreira à fertilidade. Um exemplo clássico que a gente tem é o cruzamento, por exemplo, da égua, que tem 64 cromossomos, com o jumento, que tem 62, dando o burro à mula, que tem 63 cromossomos, que é um animal estéril, ou pelo menos subfértil. Então, essa é uma barreira. Isso é um exemplo, lógico, artificial, mas é só porque é bem clássico, um exemplo bem didático para a gente entender isso daí. Por que isso acontece? É porque, às vezes, algumas mudanças, que como eu falei com vocês, mudança cromossômica que a gente chama de rearranjo, mesmo simples, pode dar uma confusão na hora da célula fazer meiose, que o indivíduo fica mal. Por exemplo, uma inversão. O que é uma inversão? Uma coisa simples. A figura é simples, não se assustem não. Eu tenho uma sequência de genes aqui no cromossomo, que tem aqui, vamos falar que é um gene amarelo, verde e azul. No outro cromossomo, tem as mesmas sequências. Qual é a diferença? Eles estão invertidos. Isso é uma inversão. Teve alguma mutação cromossômica e esse segmento inverteu. Como que isso vai parar na meiose? Meiose não tem que estar uma coisa do lado da outra, que é homólogo do lado de homólogo? Para a célula resolver isso, ela faz essa estrutura aqui, ó. Um cromossomo forma uma alça. Isso a gente chama de alça de inversão. De forma que esse cromossomo que está invertido aqui, fica tudo certinho fazendo a alça. Tá? Amarelo com amarelo, verde com verde, azul com azul. Só qual é o problema disso? A meiose resultante disso, se eu tiver um crossing over aqui, só para adiantar para vocês, vai dar produtos tão loucos que vão ter cromossomos com 2 centrômeros, que é inviável, cromossomos sem centrômeros, que é inviável, cromossomos com duplicação de genes, que também é inviável, e cromossomos com ausência de genes, que também é inviável. Só porque inverteu. Um outro caso interessante também são as translocações, que é quando a gente tem trocas de segmentos cromossômicos. Então, por exemplo, aqui, vamos olhar essa aqui. Uma translocação recíproca, é dando que se recebe. Passou para cá e o outro voltou para cá. Aqui é uma translocação que a gente chama robertsoniana, que foi Robertson que identificou. 2 cromossomos acrocêntricos se fundem formando um meta. Uma coisa simples também, não tive perda de genes, nada disso. Só que a meiose do indivíduo desse, ele vai ter pelo menos 50% dos gametas desbalanceados. Ou seja, gametas que têm ausência ou excesso de genes. Então, coisas simples podem dar uma confusão muito grande. Vamos dar uns exemplos disso? Agora, mais de interesse para a gente para a biodiversidade. Por exemplo, reprodução em cativeiro. A gente tem reprodução em cativeiro de animais silvestres que, às vezes, são morfologicamente muito similares, mas que podem ser cromossomicamente incompatíveis. Então, por exemplo, os orangotangos. Tem 2 espécies, uma espécie de Bornéu, que é o Pongo pygmeus, e o Pongo abele. As 2 espécies têm 48 cromossomos, cada um em uma região. Uma na ilha de Bornéu, outra na ilha de Sumatra. Só que eles diferem justamente por uma inversão no segundo par cromossômico. Aquela inversão que eu mostrei acontece no segundo par cromossômico. Então, muitos dos indivíduos que estão sendo produzidos em cativeiro, na verdade, tem um estudo grande, feito em zoológicos do mundo inteiro, a maioria dos indivíduos de cativeiro são híbridos, com problemas de fertilidade por causa de uma mera inversão no segundo par cromossômico. Então, essa genética poderia ajudar a resolver isso daí. Um outro caso bem interessante já da nossa fauna é o veado mapeiro, razão americana, que é um trabalho que o Barbante tem estudado bastante, esse grupo, lá da Unesp, que é uma espécie amplamente distribuída pela América do Sul, pelo Brasil, e olha a loucura de número cromossômico. A gente tem indivíduos com 48 cromossomos, 44, 43, 50, 52, 42, em diferentes regiões do Brasil. E tanto que isso aí tem sido tão notório que justamente esses dados que fizeram que dentro da IUCN, o Museu Americano Estado de Conservação dele é considerado como dados insuficientes, porque a gente não sabe qual é o papel dessa diversificação de número de diploide como barreira para a fertilidade entre eles. Será que é uma espécie só? Será que são várias espécies? Será que é tudo híbrido? Será que se eu translocar um indivíduo daqui
do Acre, por exemplo, para o indivíduo do Paraná, 48 com 52 cromossomos, os produtos vão ser viáveis, esses indivíduos vão ser bem adaptados, são questões importantes que os cromossomos podem ajudar a gente a responder. O outro caso interessante também é que os cromossomos podem nos ajudar a identificar níveis de ploidia. A gente está muito acostumado a falar em espécies de diploides, como nós somos diploides, 46 cromossomos. Mas existem casos na natureza onde nós temos indivíduos poliploides, que têm vários conjuntos cromossômicos. Eu posso ter um indivíduo triploide com 3N, então ele não tem par cromossômico, ele tem uma tríade de cromossomos. Posso ter indivíduos tetraploides, pentaploides, heptaploides e por aí vai. Números enormes, principalmente em plantas, isso é muito comum. Mas aqui é um caso bem interessante de uma perereca americana, perereca cinzenta, que você tem espécies simpáticas, ou seja, que vivem na mesma região, não hibridam, e uma delas tem 24 cromossomos, é diploide, e a outra é uma tetraploide com 48 cromossomos. O fato dela ser tetraploide é uma das poucas diferenças que essas espécies têm, mas os fatos delas serem tetraploides causam uma diferença na vocalização do macho, de maneira que o macho tem uma vocalização diferente e fica reprodutivamente isolado das diploides. Então, a citogenética explica como que pode ter causado a diferenciação, que é ecológica, né? É uma barreira ecológica que tem, que é do reconhecimento de parceiros. E a sexagem, assim como a análise molecular, você também pode fazer sexagem com cromossomo. A gente tem algumas espécies dioicas, quer dizer, com sexos separados, que têm determinação cromossômica do sexo. Ou seja, eu tenho cromossomos sexuais específicos para machos e para fêmeas. Nos mamíferos, nós temos o sistema XXXY, aqui é um X e o Y do homem, né? O Y não serve para nada, só para ser homem. É só mesmo para isso. Só serve para ser homem, não é função nenhuma. Tem 8 genes só. No X tem mais de 100 mil. 100 mil não, mil. Em aves, a gente tem o sistema ZZW, onde a ave, no caso na ave, a fêmea que tem um cromossomo diferente, então é ZW. Em alguns insetos é X0, peixe morcego, alguns têm X, Y1, Y2, outros peixes têm X1, X2, Y. Peixe é uma maravilha. Peixe tem tudo que você possa imaginar de sistema cromossomo sexual. E isso é importante, por exemplo, para espécies que não têm dimorfismo. Por exemplo, aqui a arara azul de Lear, uma espécie lá da Bahia, altamente ameaçada, endêmica. E aqui é justamente uma análise cariotípica dela, que aí você consegue identificar a fêmea, com a presença do cromossomo ZW, diferenciando machos e fêmeas pelo cromossomo, coisa que você não consegue fazer olhando anatomicamente. Então isso é importante para a reprodução em cativeiro. A análise cromossômica é fácil para animais em cativeiro porque eu consigo pegar as células em divisão, mas para animais como baleia não teria como fazer análise cromossômica, teria que ser análise molecular. E uma coisa importantíssima para a citogenética é que é a citotaxonomia, que é você usar a citogenética para identificar taxonomicamente as espécies. E aí a gente tem alguns grupos que a gente deve considerar. A gente tem algumas espécies que são morfologicamente diferentes, tá? Bem distintas umas das outras, mas que os cromossomos são praticamente idênticos. Eu olho o cariótipo e não vejo diferença. São espécies que a gente chama de homosequenciais. Isso acontece principalmente em espécies que formam grandes populações, com grande fluxo gênico, como, por exemplo, peixes recifais. Peixes recifais, ou peixes marinhos em geral, a gente costuma ter esse cenário aqui. Uma outra possibilidade é eu ter espécies que têm algum polimorfismo, alguma variação morfológica sutil, que não é suficiente para o taxonomista, de repente, ter segurança para falar que aquilo é uma nova espécie, mas quando a gente olha os cromossomos, eles são bem diferentes. Isso ajuda a identificar o que a gente chama de complexos de espécies. Então, são espécies que têm conflitos taxonômicos, que a gente sabe que tem uma grande variação morfológica, que a gente sempre fica na dúvida se aquilo é uma espécie nova ou não, e a citogenética pode ajudar nisso. E um outro caso, que é quando a gente tem espécies que morfologicamente são idênticas, eu botaria entre aspas, porque às vezes existe uma frase que a gente usa em filogenia que é importante, que a ausência da evidência não evidencia a ausência. Né? Voltando. O fato de você não encontrar não quer dizer que não tenha. Então, às vezes, uma análise morfológica pode não ter encontrado ainda as diferenças. Né? Talvez quando fizer análise de esqueleto, ou alguma coisa mais aprofundada, você consegue ver as diferenças. Mas aí vamos supor espécies aparentemente similares,